abrindo nossas Bíblias. Salmo 145. Nós faremos a leitura dos 3 primeiros versículos deste salmo. Salmo 145. E estaremos orando, pedindo ao Senhor que possa nos abençoar durante esse momento. 145. Os 3 primeiros versículos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome, para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Amém. Louvado seja o Senhor por este privilégio que nós temos de juntamente podermos exaltar, podermos bendizer, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Vamos à presença dele em oração. Querido Senhor, muito obrigado por este momento, onde nós, como teu povo, nos reunimos para celebrarmos, para te adorarmos, para te agradecermos. Queremos, querido Deus, que a tua boa mão esteja sobre nós. Queremos, Senhor, que nessa noite onde podemos honrar o teu nome, podemos, ó Deus, colocarmos nossos corações diante de ti. Podemos, Senhor, aprender da tua palavra para fortalecer as nossas almas diante dos embates, diante das lutas, diante das tentações, diante, ó Deus, de imensas e difíceis situações nas quais nós venhamos a enfrentar. Ajuda-nos, bendito Senhor. Ajuda-nos a continuarmos firmes. Ajuda-nos a manter os nossos olhos em Ti. Ajude a Tua igreja. Fortaleça o Teu povo. Conceda graça a cada membro da igreja do Senhor aqui em Cidade da Esperança. Ó Deus, que o coração seja cheio da Tua palavra, seja cheio, ó Deus, da vontade de se deleitar na vida de oração. Este é um momento tão prazeroso, tão majestoso, onde nós nos submetemos ao Senhor, onde nós nos colocamos submissos ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é Rei, que o Senhor governa, que o Senhor é o nosso Deus. Abençoa-nos, ó querido Deus, nessa noite, fazendo com que nossos corações sejam encorajados a viver para a Tua glória, encorajados para termos, ó Deus, sempre diante dos nossos olhos a certeza de que o Senhor vela pelas nossas almas, que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor, mesmo em meio à perplexidade da vida, mesmo em meio à situação em que a nossa nação, que outras nações estão vivendo, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor está presente aqui, o Senhor está recebendo a nossa adoração, o Senhor nos instruirá por meio do estudo da Sua palavra, e o Senhor receberá as nossas preces, que clamamos a Ti, confiando no sacrifício bendito do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós daremos continuidade ao estudo bíblico no livro do Dr. Joy Bick, Lutando contra Satanás, conhecendo suas estratégias, fraquezas e derrotas. Prosseguimos
olhando para o nosso desafio como membros de igreja. Nos estudos anteriores, nós observamos que na luta contra Satanás, nós devemos permanecer firmes na promessa da sua derrota. Primeiro, comprometidos com a Escritura. Em segundo lugar, comprometidos com a fé salvadora no senhorio de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, comprometidos com a reforma. E vimos que nesse comprometimento com a reforma, a Igreja do Senhor, ela necessitou lutar em 4 linhas de frente nessa batalha para que ela voltasse para este fundamento principal que é as Escrituras. E na primeira linha de batalha estava a reforma do culto, que era crucial, que a igreja ela expressa no culto aquilo que ela crê acerca de quem Deus é. Na segunda linha estava a reforma que resgatava o entendimento bíblico da pessoa de Deus, do homem, da salvação, da obra do Espírito Santo e dos sacramentos. E hoje estudaremos na terceira linha da reforma, que é a reforma do governo e da disciplina da igreja. Então a igreja a igreja e a reforma do seu governo e disciplina é o tema do nosso estudo nessa noite. Essa linha de defesa na qual os reformadores dedicaram-se para que a igreja estivesse protegida das impurezas doutrinárias. É comum que o homem, voltando para o seu próprio intelecto e amando as suas tradições ou as suas próprias regras, coloquem as Escrituras de lado e convença-se de que os seus pensamentos e aquilo que brota no seu coração é o certo. E foi, portanto, a reforma do governo e da disciplina que voltou os olhos da igreja para a sua fonte, que são as Escrituras, e não os homens. Os homens não são a fonte, os homens não podem ser o fundamento daquilo que é a igreja. A igreja ela tem que olhar para aquilo que a sustenta, aquilo que é o baluarte da verdade, que é a palavra do Senhor. A igreja, como baluarte da verdade, ela não se edifica por si mesma, mas por estar submissa às Escrituras. Então, a reforma e o governo, a reforma do governo e da disciplina da igreja foram estabelecidos pelos ensinos bíblicos, o que norteia, o que direciona, o que ensina é a Bíblia. A pergunta que nos vem: quem governa a igreja? Se a igreja não pode ser governada por homens, será que algum homem pode ter autoridade sobre a igreja? Esse é um dos princípios pelos quais lutaram os reformadores. E em definição simples, e em explicação simples, apenas Cristo governa a igreja. Ele é o único Senhor e cabeça do corpo. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, a carta à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Colossenses capítulo 1, versículo 18,
O apóstolo Paulo fala à igreja de Colossos assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Não há espaço para dois senhores no povo de Deus. Cristo tem a primazia do governo da igreja. Aqui nós observamos que a ressurreição ratifica, confirma aquilo que Deus o Pai já lhe havia conferido na eternidade. Qualquer disputa com qualquer homem que tente assumir o governo de Cristo, nós somos chamados a nos submetermos ao senhorio de Cristo e não ao senhorio de qualquer homem, que por mais inteligente que seja, por mais oratória que tenha, mas ele nunca estará acima das Escrituras. Observamos também essa mesma verdade dita pelo Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 18 a 19, quando o Senhor vai falar a Pedro acerca daquilo que Pedro havia confessado a seu respeito. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A edificação da igreja está relacionada à obra de Cristo. Cristo mesmo edifica a sua igreja. E de maneira clara, de maneira precisa, o Senhor Jesus Cristo diz que o inferno não poderia resistir ao avanço da igreja sobre ele. Por quê? Porque está fundamentado a razão de que o governo pertence a Cristo. O governo é dele. É claro que quando nós olhamos a estrutura visível da igreja, observaremos que haverá homens que possuirão privilégios de, estando submissos ao governo de Cristo, serem chamados para pastorear o rebanho do Senhor. Paulo também fala sobre isso na carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 11 a 12, sobre esse privilégio que Deus dá a alguns homens de pastorearem o seu rebanho, a sua igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. A palavra do Senhor nos diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho no seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não é interessante? Aqui nós observamos que o Senhor vocaciona, Ele chama homens para que, por meio do servir, cooperem com a edificação do corpo de Cristo. O governo não está naqueles que receberam a graça de serem cooperadores do reino de Deus. A fonte de onde emana a graça é Cristo.
É por meio de Cristo que estes homens recebem estes dons e podem edificar o corpo de Cristo. Mas essa edificação provém da própria graça que emana de Cristo para a igreja. Estes homens exercerão também o poder de disciplina. Mas antes, me deixe tratar do seguinte ponto: arrogar, estabelecer a vontade do homem sobre a vontade de Deus, é aviltar, depreciar o governo do Senhor sobre a sua igreja. Infelizmente, nós temos na mentalidade da igreja brasileira a infelicidade por conta da sua tradição, da igreja majoritária na nossa nação, de que existe um homem que está acima e governando todos os demais. E o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca esse papel completamente inverso. Em vez de governar, o homem deve servir. Ele serve ministrando a palavra e admoestando aqueles que estão faltosos na palavra, para que possam voltar-se a obedecer a palavra. O foco é a palavra, o foco é as escrituras, o foco é a vontade de Deus. O discernimento espiritual advém do conhecimento da palavra de Deus, para que os homens que foram chamados por Deus para pastorear o rebanho de Cristo, eles possam estar firmados na palavra. O poder de disciplina é uma das marcas da verdadeira igreja. O procedimento disciplinar não é atribuído ao entendimento dos homens, ou seja, o julgamento do que é verdadeiro e falso, entre o que é certo e errado, não é inerente ao homem discernir sobre isso. Da onde podemos ter a confiança, a certeza entre aquilo que é certo, entre aquilo que é errado, entre o que é verdadeiro, entre o que é falso? Somente na objetividade do ensino bíblico nós podemos compreender o que é certo e o que é errado. Quem é o juiz de toda disputa? Somente a verdade estabelecida nas Escrituras Sagradas é o juiz de toda disputa. Nunca aquilo que o homem por si mesmo pensa ser certo e errado, porque o homem é fadado. Nós não podemos procurar do próprio homem na sua subjetividade. A gente vê que em Jeremias, o livro do profeta Jeremias diz que o coração do homem ele é enganoso. Nós não podemos fundamentar a nossa fé no coração do homem. Olhando novamente para Mateus capítulo 16, exatamente no versículo 20, nós vemos onde está a fonte da decisão no exercício da disciplina na vida da igreja. No texto que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos sobre aquilo que Pedro havia declamado acerca de Cristo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre a verdade que Pedro havia declamado de que Cristo era o ungido de Deus, e ele era filho de Deus, ou seja, ele era um profeta, ele era ungido, alguém enviado de Deus para o seu povo. E o Senhor Jesus Cristo diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui nós podemos perceber onde que está a fonte da decisão no exercício da disciplina na vida da igreja. Observe as expressões: terá sido ligado nos céus e terá sido desligado nos céus. O que essas expressões mostram? Elas definem claramente
que não está no homem o poder da decisão, mas em Deus, porque aquilo que Deus tiver decidido, o homem decidirá aqui. Aquilo que Deus estiver ordenando, o homem ordenará aqui. Aquilo que Deus proibir, o homem proibirá aqui. A submissão a essa vontade está em Deus e não no homem. O homem não pode atribuir a si a autoridade que não possui, pois ele está submisso à vontade revelada, que são. Exato. Isso é beatificado. Exato. Exato, exato. E essa necessidade, né? A palavra que melhor se adequaria, essa condição de decisão que o homem realiza está no que define o céu, né? Quando o céu diz que determinada coisa pode, então nós cumprimos. Quando o céu diz que determinada coisa não pode, então nós a proibimos. Mas então não está em nós, está no próprio autor da vontade revelada. Exato. E aí os romanistas, por que eu chamo eles de romanistas, né? Porque nós somos também católicos, nós também somos apostólicos, mas nós não somos romanistas. Ou seja, nós não temos uma igreja unificada em torno de um homem que não seja Cristo. Nós não temos. E os romanistas, eles apontam para o vicário de Cristo, aquele que deu continuidade a continuidade de Pedro, né? Pedro como sendo o primeiro papa e consequentemente os outros seguindo assim. E nós vemos que esse firmar da igreja, esse estabelecer da igreja que Cristo está dizendo eu edificarei a minha igreja sobre vocês. Vocês são pequenas pedras, pequenos pedregulhos, que sobre vocês eu estarei edificando a minha igreja. Vocês eu pegarei, como o próprio Pedro vai dizer lá na sua carta, né? Que nós somos pedras fundamentadas na pedra espiritual e na principal pedra, que é Jesus Cristo. Ela foi rejeitada pelos homens, mas ela é estabelecida por Deus para ser a principal pedra angular, a pedra que firma todas as demais. Então, não podemos dizer que Pedro é o líder, no sentido de dizer que ele está sobre os demais, liderando, e nesse aspecto, como até um grande problema que esse tipo de doutrina acaba levando é que o catolicismo, né, o romanista, né, ele crê que o Papa ele pode falar, ele pode pronunciar a vontade de Deus inspiradamente, mesmo que seja algo contrário
a palavra revelada. Então, como que alguém pode disciplinar a igreja se alguém compromete as suas definições contra aquilo que já está estabelecido? Então ele não pode ser, como muitos dizem, né, que os papas, são as sucessões apostólicas. Nós sim somos da verdadeira sucessão apostólica. Todos nós que acreditamos na pregação dos apóstolos, nós fazemos parte da sucessão apostólica. Porque nós temos essa confiança na verdade que os apóstolos pregaram. Quando olhamos para o último capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o Senhor Jesus Cristo faz uma comissão, né, neste último capítulo, e lá ele descreve como que a igreja deveria proceder diante das suas, diante do seu crescimento, né, da sua expansão. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo, o Rei da Igreja, comissiona seus discípulos a, enquanto eles estiverem indo no mundo, a fazerem novos discípulos e a se submeterem a este reino, recebendo a marca do lavar regenerador interno, por meio do batismo externo. Ou seja, o batismo, melhor explicando, o batismo externo traz uma implicação do batismo interno. O lavar externo traz uma implicação de que eu fui lavado internamente pelo Espírito Santo. Nisso nós podemos entender que não há autoridade em si no homem. A autoridade, ela é derivada das Escrituras. A autoridade, ela é concedida pelo Senhor da igreja, o cabeça da igreja. A igreja hoje, ela deve continuar lutando por este princípio que norteou ela durante séculos, norteou, e ela precisa continuar voltando-se para esse princípio. A palavra do Senhor, ela não pode estar condicionada ao meu pensamento, àquilo que eu imagino ser a verdade, mas a palavra do Senhor tem que estar estabelecida naquilo que ela define ser a verdade. Eu concluo esse breve estudo dizendo que em todas as nossas questões devemos sempre recorrer às Escrituras. Nós vimos o apóstolo Paulo dizer que os irmãos de Bereia, eles eram mais nobres porque eles recorriam às Escrituras para ver se aquilo que Paulo pregava de fato era verdade. Então está nas Escrituras o poder, está nas Escrituras o esclarecer da verdade.
Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela possa estar aprofundando-se nessa verdade, solidificando-se nessa verdade, e não deixe ser guiada por homens, e não deixe ser guiada pelo seu próprio entendimento, né? Sempre cairá na falha de imaginar que aquilo que se diz ser verdade, na verdade, no entanto, é falso. Isso é devastador. Mais alguma pergunta, mais alguma contribuição? Pode falar. Tranquilo? Tranquilo, vamos orar, pedindo a graça do Senhor sobre nós, nos ajudando a sempre firmar os nossos passos na sua palavra. Querido Deus,